Tem crente que chora, 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 mas não busca a solução. Tem crente que está chorando, chorando, chorando e vai continuar chorando. Queridos, tem hora que você tem que reagir. Em Mateus, capítulo 5, versículo 3, diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Senhor, muros rachados, portas queimadas. Eu estou falando espiritualmente. Pessoas que precisam, labacéia, nábia, como navacéia, de ter novamente edificado aquilo que o inimigo tem tentado fender, destruir, queimar. Senhor, quantas pessoas, meu Pai, adentraram aqui hoje com ânimo de angústia, de tristeza, preocupados de uma notícia que veio e que acabou trazendo uma certa preocupação em sua alma e em seu coração. Mas nós estamos aqui sob a Tua palavra, e nós cremos que Tu és o Deus de ontem, de hoje e eternamente. E o mesmo Deus que bradou na vida de Neemias é o Deus que há de bradar em nossas vidas hoje. Por isso eu convido o Teu doce e santo Espírito para que Ele se faça presente, para que através dessa mensagem que vem do céu, Senhor, a nossa fé venha a ser edificada, milagres e maravilhas venham acontecer em nosso meio, para que o Teu nome e nossa boca venham a ser glorificado. Podeis assentar. Queridos, o que me chama a atenção nesse texto que fala de edificar, levantar novamente aquilo que estava destruído. Queridos, uma das maiores fúrias do inimigo hoje, nos últimos tempos, é combater contra a família. Porque a família é a base da sociedade, é o alicerce da igreja. Atingindo a família, ele atinge a sociedade e atinge a igreja. Nós temos visto aí uma inversão de valores terríveis. O que era certo virou, o que era errado virou certo, o certo virou errado. Uma distorção terrível lá fora. Nós temos que tomar cuidado, você que é avô, você que é pai, essa mocidade de hoje, a juventude. Eu estou falando de uma maneira geral, querido, a mídia, hoje está tudo liberado, está tudo liberado. E a gente não pode nem falar o contrário, porque a gente tem que, não é aceitar, mas a gente tem que conviver. Queridos, é por isso que eu quero falar de edificar novamente, porque o homem que edifica a sua casa na rocha, esse pode vir o tempo, a tempestade que vier à sua casa não vai ser abalada. Por isso que nós temos que começar a edificar hoje. Começamos a orar novamente, a colocar a nossa casa no altar, na presença de Deus. Nós vemos aqui uma situação, a nação de Judá e Jerusalém tinha sido destruída, porque o homem viria as costas para Deus. E agora o castigo foi que os inimigos destruíram, acabaram, as ruínas, a cidade estava em ruína, os muros derribados, as portas fendidas a fogo, os muros, querido, naquela época era necessário um muro, que era proteção contra o inimigo. Quantas pessoas que estão hoje com o muro rachado, dando brecha no inimigo. Quantas pessoas que estão sofrendo porque o inimigo encontrou brecha na tua vida, na tua casa, no teu lar, e está entrando pela brecha. Nós precisamos fechar essas brechas também. Precisamos edificar novamente. Tem pessoas que não entendem. Existem brechas que muitas vezes têm dado legalidade para o inimigo agir. Queridos, e aqui fala a palavra de Deus, que Neemias, ele tinha sido transportado, ele estava no cativeiro, de uma forma especial. Cativeiro é cativeiro, filho. Não importa, embora ele trabalhava no palácio, porque ele foi escolhido, porque ele era copeiro. E o copeiro tinha um serviço, não era um serviço tão gratificante como você pensa. Podia um pouco mais de conforto, porque não ficava na prisão. Mas, porém, era um serviço perigoso, porque naquela época, os próprios filhos tentavam tomar como se fala, o reinado do seu pai. Então envenenava, a comida era envenenada, o vinho era envenenado, e o copeiro ele tinha a obrigação de, quando servir o rei, ele tinha que tomar primeiro do vinho ou da bebida que era oferecida, porque se tivesse com veneno, ele seria o primeiro. Então não era uma vida fácil, mas ele tinha uma certa liberdade. Ele estava ali aprisionado naquele palácio, distante do seu povo, distante da sua cultura, distante do seu povo, mas não longe de Deus. Porque não importa onde você esteja, se você clamar, o Senhor responderá. A palavra de Deus diz que agora Neemias, ele se depara com uma caravana, algumas pessoas vêm da banda da sua terra, e ele se preocupa. Quem é que não se preocupa quando você recebe uma notícia? Quem morou no interior, quem morou em outro estado, que tem parentes em outro estado, e quando chega alguém que vem da Bahia, ou vem de Minas, vem de Curitiba, vem de Paraná, olha, como que está a minha cidade? Você passou por lá? Olha, lá cresceu, lá aconteceu isso. A gente quer ouvir notícias, e geralmente nós queremos ouvir boas novas, mas nem sempre são boas novas. Nem sempre.
É por isso que nós temos que aprender, irmãos, que nós vivemos em estações, amém? Tem pessoa que eterniza a vitória. Agora não, amados, nós vivemos estações, como o outono, como a primavera, e tudo isso faz parte desse ciclo que Deus vai nos provando, nos lapidando, nos preparando para aquele grande dia. Queridos, a palavra de Deus diz que agora Ele vai deparar com aquela caravana que vem, e Ele pergunta, olha, vocês estão vindo de lá? Sim, estamos vindo de lá, e como está a cidade? A cidade está destruída, queimada a fogo, fendidos muros, e o restante que sobrou, aos poucos ficaram, estão em grande miséria. Querido, imagina você ouvindo uma notícia dessa, vindo de uma família toda do interior. Como estão meus parentes? Aqueles já estão em tal lugar do sítio. Olha, estão em grande miséria, o sítio está tomado pelo mato, os animais estão morrendo de sede, a cidade está destruída. O que fazer, querido? O que fazer quando uma notícia que muitas vezes não era aquilo que você esperava? Porque nós temos que estar preparados. São as estações que acontecem. Nem sempre ele está na primavera. Tem épocas que a gente passa no outono. Queridos, e a palavra de Deus diz que quando ele ouviu aquilo, a Bíblia diz que como qualquer ser humano, nessa dicotomia corpo, alma e espírito, ele chorou, ele se entristeceu, porque isso faz parte dessa nossa consistência. Agora, o grande problema do cristão hoje é que tem crente que chora e não age. Tem crente que chora, mas não busca a solução. Tem crente que está chorando e vai continuar chorando. Queridos, tem hora que você tem que reagir. A própria palavra de Deus diz no dia mais triste de Jesus, quando ele estava no mistério terreno, lá no jardim de Getsêmani, a Bíblia diz que o coração do Senhor estava angustiado. Ele disse para os discípulos, vigiai comigo uma hora, porque minha alma está entristecida, meu coração está angustiado. Jesus sabia de tudo aquilo que ele ia passar. A Bíblia diz que a tristeza era tão grande, que ele orou de tal força que as gotículas de suor transformaram-se em sangue. Ele estava ali até ele pedindo, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, como tu seja feita a tua vontade. Mas teve uma coisa, ele estava angustiado, mas teve um momento que ele o quê? Ele reagiu, levantou e foi um pouco mais. Tem muito crente que está precisando levantar. Pastor, mas está difícil. Imagina para Jesus com toda a carga espiritual. O inferno, estou dizendo, ele vai desistir. O homem está condenado. Com toda aquela carga, Jesus levantou-se e foi um pouco mais. Quantas pessoas, querido, chorar faz parte dos nossos sentimentos. Chorar faz parte dessa concepção humana. Mas tem hora que você tem que dar um basta, queridos. Eu posso falar de choro na Bíblia. Eu posso falar de uma mulher que era estéril, que o seu esposo era velho, e o profeta prometeu um filho, ela gerou um filho, e o filho morreu nos seus braços. Sabe o que ela fez? Ela colocou o filho na cama do profeta, chorou. Depois, levantou, enxugou, e chegou para o marido, e o marido disse, ela disse, prepara um jumentinho. Por que tu vai? Eu vou atrás do profeta. Não, mas vou atrás do profeta. Vai tudo bem? Ela disse, vai. Ela reagiu. Igreja, o que Deus está mandando dizer para você, reaja, na bacandarabalabasheia. Levanta-te. Não adianta ficar chorando. Desculpa, é o ditado passado leite derramado. Ele se entristeceu porque a notícia o pegou. Às vezes são notícias que nos entristecem, queridos. Se nós ligarmos a televisão, da tarde em diante é só crime. Só crime, querido. Se você ficar olhando para você, não sai mais de casa. Mas, amados, nós temos que reagir. Nós temos que confiar, nossa vida não pode parar. E o caminho do crente, meu irmão, é para frente. Quem pôs a mão no arado, não pare.